Fala galera, beleza? Sou o professor Rodrigo Vieira, sou diretor do curso de dedicação. Hoje, dia 9 de junho, nós estamos dando início à nossa turma preparatória do RM2. Eu vou deixar aqui um trechinho de uma aula que eu dei aqui de formação militar naval, Constituição Federal, faz parte aí do edital de vocês. Galera, bom dia aí, beleza? Nós vamos dar início aqui à nossa aula de formação militar naval. Muita gente aí que vai iniciar esse curso, não me conhece, nunca tiveram oportunidade de ter contato comigo em sala. Meu nome é Rodrigo, eu gosto de ser chamado de Rodrigo, não de senhor. Às vezes o senhor. Então, fala Tiagão, beleza? Seja bem-vindo aí. Pessoal, a ideia aqui é o seguinte, nós vamos começar a estudar um assunto que ele é específico para a turma RM2, para a prova de oficial temporário, que é um dos itens lá chamado Formação Militar Naval. Se vocês observarem o edital, eu separei por capítulos os assuntos que nós vamos estudar. Capítulo 1, título Forças Armadas, Essa sigla aqui é uma sigla que significa Forças Armadas. Se vocês observarem, não tem nada assim de especial. Em alguns documentos vocês encontram somente FA, outros documentos você encontra FFAA, mas Forças Armadas. Vamos estudar missão constitucional, hierarquia, disciplina, comandante e tudo mais. Capítulo 2, nós vamos entrar no Estatuto dos Militares, que é uma lei específica que rege direitos e deveres, prerrogativas dos militares. Por que vocês precisam saber disso? Porque quando vocês entrarem lá, obrigadão Duarte, quando vocês entrarem na Marinha, e eu sei que daqui nós teremos muitos aprovados, vocês vão ser regidos por este estatuto. Então todos os direitos, todos os deveres vão estar lá. Tudo que vocês querem saber se pode ou se não pode, é acessando o estatuto, olhando. Então nós vamos estudar bastante coisa aqui do estatuto. Vai ser o nosso capítulo 2. Capítulo 3, normas gerais para a organização e preparo e emprego das Forças Armadas. Aqui nós vamos começar, capítulo 3 e capítulo 4, nós vamos ver quais as condições de emprego das Forças Armadas, quando elas são empregadas, em que condições, quem tem a competência para autorizar este emprego, o uso das Forças Armadas. Enfim, nós vamos ver Estratégia Nacional de Defesa. Nós vamos ver uma doutrinazinha chamada de liderança da Marinha, que ele é bem parecido para quem em administração já estuda tipos de liderança, estilos de liderança, Tem bastante coisa ali que a gente consegue pegar. E o capítulo 6, pessoal, vocês estão vendo esse tamanhão todo aqui? Parece ser muita coisa, mas na verdade nem é. Isso aqui, pessoal, é um normativo da Marinha que fala sobre as tradições, linguajar de bordo, a vida no navio, o que é o navio, os tipos de embarcações. Isso aqui, ele mais se enquadra numa história naval do que na formação militar naval em si. Eu estou terminando de elaborar esse título 6, esse capítulo 6 aqui, e eu comecei a lembrar de quando eu servia embarcado, porque eu servi 2 anos na Marinha embarcado numa fragata. Eu lendo assim, eu falei, caraca, minha mente viajou, e aí a gente vai bater legal isso aqui. Beleza, pessoal? Então, capítulo 1, nós vamos começar falando de Forças Armadas. Só que é o seguinte, pessoal, antes de eu entrar no material em si, foi aquilo que eu falei, nós temos aqui pessoas de diversas áreas. Nós vamos ter gente de farmácia, gente de odonto, gente de fisioterapia, gente de letras, ou seja, pedagogos, administradores. Eu quero que todo mundo tenha assim, o mesmo nível de conhecimento. Então, por exemplo, nós vamos entrar numa área que é a área de direito militar. Muita gente nunca teve contato com direito, não sabe a diferença entre quem emana um decreto, uma lei, uma alteração de Constituição. E aqui a gente vai falar de Constituição, de lei, de decreto. Então, só para a gente poder nivelar, começar uma introdução aqui, pessoal, eu vou fazer aqui uma abordagenzinha
pegando um pouquinho de direito constitucional, e diante disso aí a gente caminha e entra no assunto que é a formação militar naval. Tá beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver se a caneta não vai me trair. Ah, Eduardo, tu falou que estava cheia, tá vendo? Deixa eu tentar azul. Deixa eu tentar azul, vamos lá. Rapaz, será que o problema é o quadro? Aqui, mas por que não sai? Vou tentar a vermelha. Tenta a vermelha. Pior que eu não trouxe a caneta nova. A vermelha melhorou um pouquinho. Vou começar aqui com a vermelha mesmo. E depois a gente... Bom, vamos lá. Pessoal, como nós vamos falar em algumas normas jurídicas, é essencial que a gente entenda como que se cria ou quem tem a competência para poder alterar essas normas jurídicas. Então, isso aqui é uma pirâmide simplificada do que as pessoas no direito constitucional estudam, chamado pirâmide de Hans Kelsen. Quem foi esse cara? Esse Hans Kelsen foi o cara que ele praticamente colocou o direito alemão na linha, ele criou um tal de ordenamento jurídico. Essa parte do direito alemão, ela foi recepcionada para o direito brasileiro. Então, hoje no direito brasileiro, nós utilizamos praticamente isso aqui. Existem 4 níveis, eu suprimi um que não precisa a gente falar, que são os tratados e acordos. E o que a gente tem que ter na mente? Primeiramente isso aqui. Constituição Federal, leis e decretos. Pessoal, por que a gente precisa saber disso? Porque, olha só, até hoje, na prova do RM2, a Marinha nunca colocou confrontando as normas. Mas a gente precisa saber a ordem de prevalência entre as normas. A Constituição Federal, ela está acima de todas as outras normas. Então, acima da Constituição, só Deus, né? Para aqueles que acreditam em Deus, né? Para quem não acredita. Pessoal, logo debaixo da Constituição, nós temos as leis, e aqui nós temos os decretos. Esse decreto aqui, pessoal, sempre que nós estivermos estudando, ele é competência do presidente da República. Então, quando nós estivermos estudando ali, decreto, vocês, opa, esse decreto aqui é um ato emanado do presidente da República. Então, o Temer, atual presidente, ele é quem tem a competência para emanar estes decretos. Show de bola? A Constituição Federal, pessoal, e as leis são competências do Poder Legislativo. Então, quando nós estivermos estudando a Constituição e que nós vamos começar pela Constituição, nós vamos estar estudando normas que são de competência do Poder Legislativo. As leis, qual é a principal lei que nós vamos estudar aqui? O Estatuto dos Militares. O Estatuto dos Militares. Essa é a principal lei que nós vamos estudar. E os decretos, competência do presidente da República. Ficou tranquilo, galera, da gente entender? Então, hoje a gente tem noção exata, por exemplo... Obrigadão. Hoje a gente tem noção exata, por exemplo, do que é uma Constituição, do que são as leis e do que são os decretos, pelo menos a competência deles. Vamos começar pela Constituição, por quê? Porque a Constituição,
como ela está acima de todas as outras normas, quando a gente lê algo na Constituição, vocês já imaginam assim, qualquer outra coisa não pode contrariar a Constituição. Então a Constituição é que manda. É a primeira coisa que nós vamos começar a estudar, que é o artigo 142 das Forças Armadas. Essa introduçãozinha aqui ficou tranquilo da gente entender, pessoal? Constituição, lei, decreto, de boa, né? Bom, pessoal, artigo 142 da Constituição Federal, ele diz o seguinte: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares. Opa! Primeira coisa que eu venho chamar a atenção aqui. A Constituição, pessoal, quem estuda direito constitucional vai ver lá que no artigo 60 existe uma coisa chamada cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São cláusulas, artigos, textos constitucionais que eles não podem ser mexidos. Então, eles são permanentes. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, todos os anos tem que ter concurso, tem que ter entrada de pessoal, porque são instituições permanentes. É fato que a gente observa uma coisa, hoje as Forças Armadas estão diminuindo as vagas para o pessoal de carreira e aumentando as vagas para o pessoal temporário, tanto é que nós estamos aqui. Por que isso? Porque o pessoal temporário, ele causa menos prejuízo aos cofres públicos do que o pessoal de carreira, que vai ficar 30 anos e depois vai ter que pagar aposentadoria. Então, vocês que vão ser oficiais, tenentes, vocês vão ser a mão de obra do governo. Mas não é uma mão de obra barata, porque se comparar... Bom dia, ela veio, tá vendo? Falou que ia vir. Se vocês forem observar, um salário de 7.500, 8.000 não é uma mão de obra barata. Mas o governo mesmo assim mantém, por quê? Porque após um período de tempo, essa galera sai, vão chegando outros, mas no tesouro, no cofre do tesouro, não vai ter que pagar aposentadoria para ninguém. Então, isso é um argumento forte para que hoje as Forças Armadas se estruturem dessa maneira, diminuindo vagas para o pessoal de carreira, aumentando vagas para o pessoal temporário. Então, quando a gente pega aqui esse artigo 142 aqui, a gente observa permanentes. São instituições que não podem acabar. Elas são semelhantes ao que a gente pode chamar até de cláusula pétrea, né, da Constituição. Regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina. Galera, nós vamos estudar muito sobre hierarquia e disciplina, porque todos os documentos da Marinha falam sobre hierarquia e disciplina. Sob a autoridade suprema do presidente da República. Opa! Aqui a gente vai fazer uma abordagem e eu vou fazer um organograma com vocês, para a gente poder entender isso aqui. Qual é o objetivo, pessoal, das Forças Armadas? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a lei e da ordem. Pessoal, quais são os poderes constitucionais? Quais são os poderes constitucionais? Um de cada vez, que eu não consigo ouvir. Quais são os poderes constitucionais? Muito bom, Duarte. Olha só, vamos lá. Isso aqui é interessante a gente saber, porque tem uma pegadinha aqui, não está na Constituição, está em algum dos documentos que nós vamos estudar aí. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, poder executivo. Nós temos o poder legislativo.
E nós temos o Poder Judiciário. Tu tá bem. Galera, olha só. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Quando a gente pega a Constituição, a gente observa que ela diz que esses poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. As Forças Armadas, elas podem ser empregadas a pedido de qualquer um destes poderes. Está aí no artigo 142, o caput do artigo 142. Qualquer um desses poderes podem requerer o emprego das Forças Armadas, mas tem uma coisa que não está escrita na Constituição. Não está escrito aí. E a gente vai ver em alguns outros documentos. Se o Judiciário, por exemplo, pedir o uso das Forças Armadas, ele pode mandar que se empregue devido a esse texto constitucional, ou ele tem que pedir autorização para alguém? Aqui nós temos o Presidente da República. Presidente da República. Que atualmente quem é, gente? Presidente da República? Então, em homenagem a ele, vocês sabem que ele é... Aqui, ó, nós temos o Presidente da República. Galera, aqui nós temos o Congresso Nacional, né? Que ele é dividido em duas casas. Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos aqui o Senado. Aqui, pessoal, nós temos o Judiciário como principal órgão, o órgão máximo do Judiciário, o STF, que atualmente quem é o presidente do STF? A Carmen Lúcia, né? Se qualquer um desses poderes aqui solicitar o emprego das Forças Armadas, podem, mas é esse cara que autoriza. Então, o que tem que ficar bem gravado na nossa mente? Que qualquer um dos poderes pode requerer o emprego das Forças Armadas, mas a autorização é desse cara aqui. Então, olha como é que nós vamos entender hoje, de uma forma simples, um organograma, para a gente já entender a hierarquia desse cara aqui chamado o chefe supremo das Forças Armadas, o comandante supremo. Esse presidente da República, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Gente, isso despenca no concurso do RM2. Despenca, despenca, despenca. Toda prova pergunta sobre o comandante, o chefe supremo das Forças Armadas. E aí, a gente já sabe que é essa figurinha do presidente da República. Como que hoje está configurado essa linha, essa cadeia hierárquica aqui? Bom, vamos lá. Pega esse bizu aqui comigo. Galera, olha só. Esse poder executivo aqui, ele está sendo representado aqui. Como deveria ser? A gente hoje tem uma anomalia, porque não existe hoje a figura do vice-presidente. A gente sabe que o Temer era vice-presidente, colocou a Dilma lá e tirou ela do poder e tudo mais. Hoje ele está... Mas como que se configura a estrutura orgânica do poder executivo? Aqui nós temos o presidente. Aqui nós temos o vice-presidente.
Aqui nós temos o chefe da Casa Civil. Aqui nós temos os ministérios. Presidente, vice-presidente, chefe da Casa Civil, ministérios. Então, olha só, vou pegar um ministério aqui que é o que interessa para nós, que é o Ministério da Defesa. Vou botar aqui, ó, vou criar aqui, ó, Ministério da Defesa. Subordinado a esse cara aqui, nós temos Marinha, Exército e Aeronáutica. Por que que a gente tem que saber disso? Porque muitas questões que têm caído cobram esse conhecimento. Cobra saber a cadeia hierárquica. Bom dia. A cadeia hierárquica, a linha hierárquica desse poder executivo. Então, olhando para o organograma, como que eu vou decorar isso? Como que eu vou entender, saber disso exatamente na hora da prova? Assim, ó, aqui, ó. Acabou. Então, tô lá na prova. Eu sei que esse cara é o que manda em tudo. Eu sei que esse cara aqui assessora ele direto e esse cara aqui manda nos comandantes das forças. De novo, pessoal, olhando aqui para o quadro, o que eu preciso saber para a prova da Marinha? O que eu preciso saber para o concurso da Marinha, para o RM2? Eu preciso saber que esse cara aqui, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Eu preciso saber que esse cara aqui, ele tem ascendência sobre esse aqui e esse aqui, ó. Aqui estão os comandantes das forças. Comandante da Marinha, comandante da FAB, comandante do EB do Brasil, do Exército Brasileiro. Ficou tranquilo, pessoal, de entender? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa? Era o Raul Jugman. Ele agora virou ministro da Secretaria de Segurança, ministro da Segurança. E aqui quem está respondendo, se eu não me engano, é o Sérgio Etchengói. É um general. O general Etchengói, no momento. Você é um palhaço. O general Braga? Braga Neto? O que acontece é que o general Braga Neto, ele está aqui, ó. Ele está aqui dentro, aqui, ó. Entendeu? Ele é comandante militar do leste. Ele está aqui dentro, aqui, ó. Dentro do EB. Ele é subordinado a um monte de gente, subordinado ao comandante do Exército, que é subordinado ao Ministério da Defesa, ao ministro da Defesa. Entendeu? Tranquilo, galera? Posso apagar?
Então aqui, pessoal, voltando aqui novamente, autoridade suprema do presidente da República. Então não vamos confundir, quem é o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República, não o ministro da Defesa, como a banca gosta de fazer essa troquinha aí, beleza? Quais os objetivos? Passando aqui, ó, a missão constitucional das Forças Armadas: defender a pátria, né? A gente sabe que muitos países têm interesse nas riquezas que nós possuímos, então esse é o argumento para que se tenham as Forças Armadas. Nós vamos ver isso no documento de Estratégia Nacional de Defesa. Garantia dos poderes constitucionais, e os poderes, gente, são executivo, legislativo e judiciário, e a garantia da lei e da ordem. Por isso é que está tendo intervenção no Rio de Janeiro. Por quê? Porque entendeu-se que chegou num estado caótico, de situação alarmante, e aí houve então um emprego das Forças Armadas por decreto do presidente. Show de bola? Bom, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares. Galera, isso cai direto. Bom, primeiramente, alguém sabe me dizer o que é habeas corpus? Hã? Tem sentido. Hã? Habeas corpus, quem mais? Tô gostando. Quem mais? Galera, hã? Tá no caminho, mas vamos entender de forma simples. A gente não precisa mergulhar no artigo 5º da Constituição, que é onde estão previstos os 5 remédios jurídicos. O que aconteceu? Vou contar uma história rápida para a gente poder entender esse contexto aqui. O artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias individuais e coletivos das pessoas, né? Ele vem do direito constitucional francês, após a Revolução Francesa. Houve um movimento lá de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, principalmente o artigo 5º da Constituição, ele recepcionou essa ideia de liberdade de expressão, direito de ir e vir, né? O artigo 5º diz que nenhuma pessoa deve ser mantida presa, a não ser que seja em flagrante delito. Estou lá cometendo um homicídio, o policial chega e me prende, eu vou preso. Eu cometi um homicídio, cometi um crime, sou pego em flagrante delito. Agora, qualquer outra coisa diferente disso, uma pessoa não pode ser privada do seu direito de ir e vir. Então, o artigo 5º da Constituição, ele fez previsão de 5 tipos de remédio jurídico. Você tem o habeas data, habeas corpus, mandado de injunção, né? Você tem 5 tipos de coisa. Um deles é o HC, o habeas corpus. Para que serve o HC, pessoal? Ele é principalmente para garantir, de certa forma, a liberdade. Isso aqui está ligado ao princípio da presunção da inocência, né? A pessoa só é condenada criminosa depois que o quê? Tiver transitado em julgado. Até lá todo mundo é inocente. Ou, em outras palavras, todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, o habeas corpus, ele veio para isso, para garantir essa liberdade. Só que, lê para mim, por favor, Sheliane, que está falando aí que não cabe habeas corpus aí. Lê aí para mim, por favor, o textinho que a gente leu agora. Punição disciplinar militar. Galera, preste atenção nesse bizu aqui. Punição disciplinar militar. O que eu acabei de dizer para vocês? Que a Constituição diz que nenhuma pessoa
pode ser presa, a não ser que seja em flagrante delito. Ou seja, eu cometi um crime. Se o juiz não mandar me prender, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, eu tenho todo o direito de responder em liberdade. Eu sou preso, chego na delegacia, tenho direito a fazer uma ligação. Ligo para o doutor. Doutor, me agarraram, estou aqui na 34, ocupado de agarradão. Faz aquele HC aí, pede para me liberar. O advogado vai, leva um juiz de plantão, um habeas corpus, juizinho de plantão vai lá, pum. Ele apresenta na delegacia, meu cliente, ele está em liberdade. Ele pode responder em liberdade. Então a galera abre lá para mim, eu falei, beleza, vou responder no processo em liberdade garantido por um habeas corpus, garantido por um remédio jurídico. Só que em punição disciplinar não existe isso. Por quê? Porque a justiça militar, a legislação militar, aqui ó, olha o que eu vou escrever, isso aqui é importante para vocês. A legislação militar, especificamente o regulamento disciplinar, garante aos chefes militares a competência para decretar prisão disciplinar. Então, eu vou dar um exemplo que saiu no jornal uma vez para vocês poderem entender como que funciona isso. Todo mundo conhece aquele prédio ali na Central do Brasil do Comando Militar do Leste? Ali quem comanda é um general. E o que aconteceu e isso saiu no jornal? O general observou que o soldado lá tinha 4 dias que ele não molhava as plantas do jardim. E ele então pensou, já que tem 4 dias que ele não molha, eu vou deixar 4 dias ele de molho. Deu 4 dias de prisão para ele. Isso saiu no jornal. O que eu estou falando aqui, o Brasil inteiro vai ver aí, para os alunos online aí, pode pesquisar. Deu 4 dias de prisão porque o soldado não molhou as plantas do jardim. Então olha aqui, um comandante militar prendeu um soldado por 4 dias por não molhar as plantas do jardim, baseado em fatos reais. E aí, o que a OAB questionou era o seguinte: como que um cidadão fica privado da sua liberdade, sem o direito de ir e vir, cerceado de um mandamos constitucional, só porque não molhou as plantas do jardim? E esse foi o questionamento da capa do jornal. Isso já tem um tempo. Galera, e aí, qualquer advogado que quisesse impetrar um habeas corpus para soltar o soldado, não conseguiria. Porque a Constituição é clara. Esse é o parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 142. Parágrafo 2º. Não cabe habeas corpus para punição disciplinar. E esse é o bizu, e isso cai em prova. Então, houve uma punição disciplinar, só quem tem competência para relaxar são os próprios chefes militares. Nesse caso específico, a justiça comum não adentra na justiça militar. Beleza? Isso aqui
faz parte da jurisdição militar. Parte da jurisdição militar. E isso aqui, justiça comum. Esse não invade a área desse. Nesse caso. Em outros casos, perfeitamente. Mas nesse caso específico aqui, não. Porque o cara que escreveu a Constituição Federal, e eu há 2 anos atrás tive a oportunidade de conversar com ele, o ex-ministro Bernardo Cabral, ele escreveu, e eu creio, nem perguntei isso a ele, mas eu creio que ele falou assim: meu irmão, cada cachorro lambe o seu. Então, deixa eles se matarem para lá, ninguém se mete. Fez merda, vai ficar preso, acabou. Não adianta chorar para o advogado, não resolve. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, isso aqui é importante. Posso passar? Posso apagar? Ficou de boa? Tiver dúvida aí, pergunta, tá, galera? Se eu não souber responder, o Duarte está aí. Rapaz, se eu não souber, eu não sabe. Até parece. Vamos lá? Questãozinha, pessoal, que caiu aí em 2016 na provinha de praças, que é a mesma, né? O material é praticamente o mesmo. Ele diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, a que se destinam as Forças Armadas, pessoal? Vocês vão ver que todas as questões, todas que caem nas provas, é Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente está estudando aqui. Vou dar um bizu antes de passar isso aqui. Pegou o material, não entendeu nada, decorou tudo, vai passar na prova. Pô, não entendi isso aqui, mas decorei. Vai marcar a resposta certa. Acabou. Aqui a aula é para a gente tentar entender. Tem coisa que eu vou falar: gente, só decora isso aqui. Não entenda, só decora. Vai cair na prova, vai acertar. Então, aqui, ó, exatamente o que aconteceu nesse caso aqui, ó. Questãozinha aí, letra C, beleza? É a resposta exatamente copiada e colada daqui, ó. Aqui, ó. Show? Vamos ver uma questão que caiu no último concurso, pessoal. Aqui, ó. Questão que caiu fresquinha esse ano. Caiu no concurso desse ano. Quem não estiver lendo, já não vai passar no exame. Isso é o teste. Caô, hein? Caô. Caraca, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Baralho agora pegou, hein? Nem estudei isso ainda. E aí, Sheiliane, minha amiga, o que tu acha aqui? Que é a resposta letra A ou é letra A? Exatamente. Muito bom. Essas outras coisas nós vamos estudar agora, porque cai direto. Então nós vamos entender. Respostinha aqui, pessoal. Letra A. A Constituição da República Federativa do Brasil apresenta disposições relativas à organização, destinação e constituição tanto das Forças Armadas quanto dos órgãos de segurança. Nós vamos estudar todos os órgãos de segurança. Textinho pequenininho, artigo 143 e 144, a gente bate isso rápido. Que é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, com base nas disposições constitucionais. Resposta letra A. As outras nós vamos ver daqui a pouquinho, beleza? Então segura que nós vamos entender, e eu vou comentar essas questões aqui, esses itens todinhos aqui para nós entendermos o que pode e o que não pode. Beleza? Letra A, Ctrl+C, Ctrl+V, que eu falei para vocês, caiu, ó, esse ano. Gente,
vocês vão observar que não tem dificuldade para matar as questões da prova. É a oportunidade de vocês chegarem lá e carimbar o passaporte, ficar rico e famoso. E aí, galera, curtiu aí um trechinho da nossa aula, curtiu o vídeo? Então acesse o nosso site www.cursodedicação.com.br, nossa página no Facebook, nossa página lá no Instagram, nosso canal no YouTube. Vocês vão ter acesso a muito material e muita coisa boa. Não deixe de curtir o nosso material, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos te aguardando aqui para conquistar sua vaga e garantir o seu sucesso. Um grande abraço, valeu!